Voltei! Olá, Sinners! Meu nome é Alison e a biblioteca está aberta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estruturalismo literário. Vamos lá, eu sei que eu dei uma sumidinha, mas eu tava com um monte de coisa pra fazer e meu celular também deu problema, então eu tive que mandar arrumar, mas já tá tudo certo, resolvido, voltei. Mas vamos conversar uma coisa. O costume de postar 7 vídeos por mês tá um pouquinho pesado na titia, tá? Então eu vou estar reduzindo isso, eu ainda vou postar mais 2 vídeos esse mês. A gente vai falar de estruturalismo literário, depois a gente vai falar de pós-estruturalismo, mas a partir do mês que vem a gente vai reduzir essa produção para 3 vídeos por mês, que é o que dá pra fazer produzindo conteúdo bom. Tá? E a gente vai aproveitar que é Halloween e falar de algumas histórias de terror dentro da literatura. Mas então vamos lá, volto. A gente acabou de falar sobre estruturalismo linguístico e a ideia de que a linguística começava a ver a língua como uma estrutura fechada em si. E o que acontece? Por influência dessa linguística estruturalista do Saussure e também por influência de alguns pensamentos do Círculo de Praga e do New Criticism norte-americano, do formalismo russo, a gente começa a ter uma ideia dentro da literatura que visa responder uma pergunta feita lá atrás por Kant, que é como a gente faz com que a análise literária seja científica e não se respalde apenas em subjetividade. Então surge a proposta do estruturalismo. O estruturalismo vai começar a entender que a obra literária é um sistema fechado em si, em que cada parte se conecta uma à outra e constrói um organismo vivo. Pensa comigo. O corpo humano. A gente tem uma série de órgãos, certo? Cada órgão tem a sua função, cada órgão vai exercer a sua função independentemente. Tem um cabelo no meu rosto que está me incomodando. Mas todos eles funcionam de forma a construir um organismo vivo, inteiro. Então, o estruturalismo vai começar a analisar essas partes da obra, isolada da intenção do autor. A gente tem a morte do autor bartesiana, onde Roland Barthes fala que quem escreveu não importa. A gente não tem que levar em consideração nada de fora, nada sobre a vida da pessoa que escreveu ou da pessoa que está lendo, que depois vai se tornar o foco, né, na estética da recepção. Mas a gente tem que focar na obra literária e ver o que aquela obra em si está dizendo e como aquela estrutura é formada. Então a gente vai começar a questionar questões de narração. A narração é homodiegética, é heterodiegética, é autodiegética? A gente acabou de falar um pouco de tipos de narração. Como funciona o desenvolvimento dos personagens, qual é o tempo. Dentro da poesia a gente vai começar a falar de uma questão de metrificação, simbologia, quais símbolos servem para quais questões dentro da história da literatura. Então a gente começa a tentar fechar um sistema dentro da obra literária. Ah, Tia, está muito abstrato, não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Beleza, vou te dar um exemplo. A gente discutiu As Meninas, que é um romance da Lígia Fagundes Telles. E o que o estruturalismo vai tentar fazer, muitas vezes, aqui eu estou pensando num livro que chama Teoria da Literatura, uma introdução do Terry Eagleton, é tentar analisar a obra em busca de estruturas fechadas que sejam tão generalizadas que possam ser aplicadas a outras obras. Por exemplo, o homem está sendo traído pela mulher. E aí a gente vê isso em Dom Casmurro, a gente vê isso lá em Ana Karenina. Então a gente tem essa estrutura simples que depois vai se desenvolver em devidos aspectos para cada obra literária. Mas volta, vamos falar de As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Em resumo, o que a gente tem no As Meninas? A gente tem essas 3 garotas, a Ana Clara, a Lorena e a Leão, e cada uma delas vive em um constante desejo. Por quê? A Lorena vive sonhando com uma vida com o MN, que é esse homem que ela idealiza, e que depois a gente descobre que, na verdade, é casado, é o ginecologista dela, que ela tá fantasiando tudo isso, porque ela sonha com o relacionamento sexual. Ela quer perder a virgindade e ela acha que o MN não vem fornecer isso a ela porque ela é feia. Ela chega a falar, ai, se eu fosse bonita como Ana Clara, ele já teria vindo aqui 1 milhão de vezes. Então, a gente vê que a Lorena está desejando algo inalcançável e que ela encontra um obstáculo para isso nela mesma, no presente. A Leão, por sua vez, quer a Revolução Comunista. A gente está falando de um livro que acontece durante a ditadura militar e ela está envolvida com o ativismo de esquerda, ela é militante e o namorado dela está refugiado na África.
e ela fala que vai para lá. Ela consegue organizar as coisas com o povo dela, com o movimento de esquerda, para ir para a África, para continuar organizando esse movimento com o namorado. E ela fala que a gente não consegue fazer a revolução porque, embora algumas pessoas estejam empenhadas, estejam tentando mudar as coisas, sempre tem alguém lá engraxando os sapatos e perguntando que cor de graxa o senhor prefere. Então, ela culpa a impossibilidade da Revolução Comunista nessas pessoas que se adequam ao Estado capitalista, por mais que elas ainda sejam oprimidas por ele. Então, a gente está vendo o quê? Que a Leão também tem um desejo inalcançável e que a culpa desse desejo está no exterior presente, não é? No fato de que as outras pessoas não se organizam para a revolução. A Ana Clara, por sua vez, é completamente drogada. E ela trabalha com uma questão de estar sempre desejando não existir. Ela vem de uma realidade muito pobre, ela detesta pobre, ela é extremamente racista, e a gente entende que ela é racista porque ela associa preto a pobre. Então ela não gosta de preto porque ela não gosta de pobre. E toda essa construção advém do fato de que não só ela era muito pobre, como ela tem uma infância em que o namorado da mãe dela estupra ela, mata a irmã dela, depois a mãe se mata. Então tudo deu muito errado para Ana Clara. E aí ela se droga e bebe muito para tentar escapar essa realidade. E ela fica sonhando com um dia que ela vai casar com esse homem rico que vai tirar ela da miséria e tudo vai ser resolvido. E, eventualmente, olha o spoiler, eventualmente ela acaba se drogando tanto que ela se mata. Então, o que a Ana Clara tá fazendo? Ela tem um desejo para de ser pobre e ela culpa o interno do passado dela. Ou seja, o fato de que ela vem dessa herança pobre que a impede de ter a vida que ela queria. Então, se a gente pensar numa estrutura que organize todas essas personagens, olha só, uma pessoa deseja algo, mas não obtém, pois encontra um obstáculo. Então, há um desfecho. Este obstáculo pode ser interno ou externo, presente ou passado. E esse desfecho pode ser tanto um abrir mão desse desejo, como acontece no caso da Lorena, o alcançar um novo patamar para continuar perseguindo esse desejo, como a Leão, ou a morte da Ana Clara. Então, a gente vê como essa estrutura geral não tem nada a ver com as meninas. Isso aqui pode ser aplicado a outras narrativas. Mas as meninas traz os aspectos específicos que vão construir aquele romance. Então vamos lá. Se a gente pensa no estruturalismo, a gente pensa em estrutura fechada, em que cada parte tem uma função e essas funções se relacionam entre si para construir um todo. Fechou. E dentro do estruturalismo literário, uma das propostas era de se construir essas estruturas gerais que poderiam extrapolar as suas narrativas, de onde a gente surgiu com essas estruturas, para serem aplicadas a outras obras. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente está querendo encontrar uma verdade absoluta. Isso vai cair por terra, a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo. A gente está ignorando que todos os autores escrevem de um lugar. Escrevem de uma experiência de gênero, escrevem de uma experiência de raça, escrevem de uma experiência de classe. E a análise sociológica vai romper com isso. Essa discussão vai estar acontecendo ali na segunda metade do século XX. A gente já está tendo os movimentos sociais, a gente já tem o feminismo, então a gente já tem algumas discussões falando, ei, essa ideia de que esse sistema fechado está isento de classe, gênero, raça, é um pensamento bem branco, masculino, burguês, né? Porque a gente tem essa noção de universalidade, né? O universal é o masculino, o gênero é o feminino. O universal é o branco, o gênero é a raça. Então a gente começa a questionar se não se deveria ser estudado de onde advém essa estrutura. E como, mais importante, como esse meio social e essa realidade sociohistórica culmina em efeitos diretos dentro da obra. Vou dar um exemplo rápido aqui para a gente fechar. O As Meninas é considerado um livro bem difícil de se ler. E a própria Lígia Fagundes Telles falou que a escrita teve que ser difícil para que passasse na censura da ditadura militar. Então, era o meio social, o período histórico ditatorial que impedia essa escrita revolucionária, que exigiu uma determinada forma dentro da literatura. E é por isso que a escrita de As Meninas é difícil. Então, está aqui bem resumida a análise sociológica, mas o foco era que vocês entendessem essa questão do estruturalismo. Obra enquanto estrutura fechada em que cada parte se relaciona uma com a outra.
Próximo vídeo a gente vai começar a falar de pós-estruturalismo e como isso aí cai por terra. Então vejo vocês lá. Beijo!